Graça e paz de Cristo. Estamos fazendo a leitura do livro Uma Vida com Propósitos, que é um devocional que foi escrito pelo pastor americano Rick Warren, e ele é um devocional feito para durar 40 dias. E nesses 40 dias, a proposta do pastor Rick Warren é revelar quais são os propósitos de Deus para a nossa vida. E ele fala que nesse livro que existem 5 propósitos. E o primeiro propósito é que você foi planejado para agradar a Deus. Você foi planejado para louvar a Deus. O segundo propósito, você foi feito para fazer parte de uma família, da família de Deus. O terceiro propósito é que você foi chamado para ser semelhante a Cristo. Muitas pessoas ficam a vida inteira pensando: qual o propósito da minha vida? Então, aqui, nesse livro, ele fala: o primeiro propósito é que você foi criado por Deus. Então, o propósito é agradar a Deus, agradar ao Pai, aquele que criou você. O segundo, Deus não quer que você viva sozinho pela vida. Ele quer que você faça parte da família dele, da família de Deus. 3, ele quer que você seja parecido com Cristo, para que você possa frutificar e realizar a diferença na terra. Muitas pessoas vivem uma vida vazia porque não sabem que o propósito de Deus é que você seja parecido com Cristo. Quando você serve as outras pessoas, quando você dá o seu melhor para outras pessoas, você espalha o bem na terra. Nós estamos vivendo um tempo em que muitas pessoas desistiram de fazer o bem, mas você foi planejado para ser semelhante a Cristo. O quarto propósito, você foi chamado para frutificar. E o quinto propósito, você foi chamado para uma missão, que é colaborar com o reino de Deus. Nesse livro, ele fala a respeito desses propósitos. No dia 1 até o dia 7, nós fizemos a leitura e o pastor Rick Warren trouxe palavras falando um pouco a respeito de como funciona as coisas no mundo. No dia 1, ele falou: tudo começa com Deus. No dia 2, você não é um acidente. Tem pessoas que pensam que nasceram por acidente. No dia 3, você o que tem guiado a sua vida? O que dirige a sua vida? No dia 4, ele falou: você foi criado para ser eterno. Por isso, todas as pessoas se preocupam em algum momento da vida com a questão de onde vão passar a eternidade, porque Deus colocou isso em nós. Nós fomos criados para sermos seres eternos. No dia 5, foi falado que Deus tem um ponto de vista, entendendo o ponto de vista de Deus. E Deus sobre a vida. Deus vê a vida de 3 formas. A vida, ela é um teste, depois a vida é um cargo de confiança e depois a vida é uma atribuição temporária. Então, no dia 5, nós lemos 2 situações, que a vida é um teste, todo mundo é provado nessa vida, e depois a vida é um cargo de confiança. Deus nos deu um cargo de confiança para nós fazermos a gestão da nossa vida. No dia 6, ele completou o ponto de vista de Deus, explicando que a vida é uma atribuição temporária. Você vai viver nessa vida por um tempo. Moisés escreveu no Salmo 90 que nós vivemos em média 70 anos e alguns vivem 80 quando são mais robustos, mas passam os últimos anos com o cansaço, porque a nossa vida é provisória. Isso é tudo temporário. No dia 7, nós lemos sobre a razão de tudo. E nesse dia 7, o pastor Rick Warren falou que a razão de tudo é nós darmos glória a Deus com a nossa vida,
que corresponde ao primeiro propósito. Você foi criado para adorar a Deus. Que a razão de tudo é nós ajudarmos o próximo, dando glória a Deus. Então, nós fazemos parte da família de Deus. Depois, nós agradamos a Deus quando somos parecidos com Cristo, que é o terceiro propósito. O quarto propósito, nós damos glória a Deus quando nós produzimos bons frutos e damos glória a Deus quando nos preocupamos em propagar essa mensagem. Então, no dia 7, o pastor Rick Warren falou sobre os 5 propósitos de maneira breve. E depois, no dia 8 até o dia 14, nós começamos a meditar no primeiro propósito. O primeiro propósito é que você foi planejado para adorar a Deus. Se nós formos aqui, no topo da página 90, propósito número 1, você foi planejado para agradar a Deus. Nós começamos a ler sobre esse propósito número 1. Você foi planejado para agradar a Deus no dia 8. Então, no dia 8, nós lemos planejado para agradar a Deus. No dia 9, que foi ontem, nós lemos o que faz Deus sorrir. E hoje é o terceiro dia. Do dia 8 até o dia 14 são 7 dias que o pastor Rick Warren vai falar sobre esse propósito número 1. Você foi planejado para agradar a Deus. Então hoje é o dia 10 do devocional e é o terceiro dia do propósito número 1. Você foi planejado para agradar a Deus. E nesse dia 10 o título é A Essência da Adoração. Nesse devocional, ele sempre começa citando um versículo ou 2 versículos e do lado tem um QR Code. Onde nesse QR Code, se você colocar o seu telefone celular, apontar a câmera para esse QR Code, vai levar você para um vídeo que foi criado pela equipe do próprio pastor Rick Warren. Então a essência da adoração, ele começa com esse versículo: entreguem-se completamente a Deus, a fim de fazerem o que é direito. Romanos capítulo 6, versículo 13. Essa então é a essência da adoração. Entregar-se completamente para Deus com o objetivo de fazer a coisa certa. Quando você entrega a sua vida 100% para Deus, querendo acertar em tudo que fala, pensa e faz, você está adorando a Deus. Você está revelando que você entendeu, que você foi planejado para agradá-lo. Então você fica preocupado em agradá-lo. Então você cuida do que você fala, do que você vê, do que você pensa, porque você quer agradá-lo. Esse é o versículo que ele colocou aqui já no início. E todo versículo tem relação com o tema do dia. Eu vou trazer aqui esse QR Code para o centro da tela, para que você que tem interesse em acessar esse QR Code e esse vídeo do pastor Rick Warren, para que você possa ter acesso a esse vídeo. Então você pode pegar a câmera do seu celular, apontar aqui para esse QR Code e você vai ser direcionado para o vídeo que o pastor Rick Warren criou para o devocional desse dia. Então você pode dar um pause, né? Você pode pausar o vídeo e fazer aqui a cópia, né? Escanear aqui com o seu celular esse QR Code e ter acesso. Agora nós vamos começar a fazer a leitura do dia 10. Dia 10, a essência da adoração. Entreguem-se completamente a Deus a fim de fazerem o que é direito. Romanos capítulo 6, versículo 13. A essência da adoração está em render-se. Rendição não é uma palavra popular, quase tão mal vista quanto submissão. Ela alude à perda e ninguém quer ser um perdedor. Rendição evoca a desagradável ideia de admitir a derrota numa batalha.
perder uma competição ou capitular perante um adversário mais forte. A palavra é quase sempre utilizada num contexto negativo. Criminosos capturados rendem-se às autoridades. Na atual cultura competitiva, somos ensinados a nunca desistir, a jamais ceder. Logo, não ouvimos falar muito de rendição. Se vencer é tudo, render-se é inconcebível. Preferimos relacionar vitórias, sucessos, triunfos e conquistas a falar de complacência, submissão, obediência e rendição. Mas render-se a Deus é a essência da adoração. É uma resposta natural ao maravilhoso amor e à misericórdia de Deus. Entregamo-nos a Ele não por medo ou obrigação, mas por amor, porque Ele nos amou primeiro. Veja 1 João capítulo 4, versículo 9, versículo 10 e versículo 19. Após passar 11 capítulos do livro de Romanos, discorrendo sobre a maravilhosa graça de Deus para conosco, Paulo exorta-nos a entregar nossa vida inteiramente a Deus em adoração. Ele fala: meus irmãos, por causa da grande misericórdia divina, peço que vocês se ofereçam completamente a Deus como um sacrifício vivo, dedicado ao seu serviço e agradável a Ele. Esta é a verdadeira adoração que vocês devem oferecer a Deus. Romanos capítulo 12, versículo 1. A verdadeira adoração, propiciar satisfação a Deus, acontece quando você se entrega totalmente a Ele. Repare que o versículo começa e termina com o verbo oferecer. A adoração consiste exatamente em oferecer-se a Deus. O ato de render-se é conhecido de muitas formas: consagração, fazer de Jesus o seu Senhor, carregar a cruz, morrer para si próprio, submeter-se ao Espírito Santo. O importante é que você o faça, não o nome que damos a esse ato. Deus quer sua vida, toda ela, mesmo 95% dela, não é suficiente. 3 barreiras impedem nossa total rendição a Deus: medo, orgulho e confusão. Não percebemos quanto Deus nos ama. Queremos controlar nossa vida e equivocamo-nos quanto ao significado de rendição. Posso confiar em Deus? A confiança é um ingrediente essencial para que você se renda. Você não irá se render a Deus a menos que confie nele. Contudo, não terá como confiar até que o conheça melhor. O medo impede que nos rendamos, mas o amor lança fora todo medo. Quanto mais você se der conta de quanto Deus o ama, mais fácil será render-se. Aqui ao lado, ele destacou uma frase. Vamos puxar aqui essa frase. A adoração consiste exatamente em oferecer-se a Deus. Você adora a Deus quando você se oferece 100% para Deus, com o seu corpo, com a sua alma, com o seu espírito. Quando você oferece os seus bens, quando você oferece quem você é, quando você oferece os seus talentos, as suas habilidades, quando você realmente oferece tudo para Deus. Mas como nós estamos lendo, o pastor Rick Warren fala que para que você consiga entregar 100% de quem você é e daquilo que você tem para Deus, você precisa ter confiança nele. E você só tem confiança em Deus se você conhece Deus. Se você não conhece alguém, você não vai ter confiança nessa pessoa. Então ele fala aqui, continuando: como saber que Deus o ama?
há vários indícios. Ele diz que é bom para você. Veja Salmo 145:9, que está sempre olhando para você. Veja o Salmo 139, versículo 3, que se preocupa com cada detalhe de sua vida. Veja Mateus, capítulo 10, versículo 30, que lhe deu a capacidade de desfrutar todos os tipos de prazeres. Veja 1 Timóteo, capítulo 6, versículo 17, a parte B, que tem bons planos para a sua vida. Veja Jeremias, capítulo 29, versículo 11, que perdoa você. Veja Salmos 86, versículo 5, que é carinhoso e paciente com você. Ver Salmo 145:8. Deus o ama infinitamente, mais do que você pode imaginar. A maior expressão desse amor é o sacrifício do Filho de Deus por você. Deus prova seu amor por nós, visto que Cristo morreu a nosso favor quando ainda éramos pecadores. Veja Romanos, capítulo 5, versículo 8. Se você quiser saber quão importante é para Deus, olhe para Cristo com os braços estendidos na cruz, dizendo: Eis o tanto que eu o amo. Prefiro morrer a viver sem você. Deus não é um feitor cruel, nem alguém que usa força bruta para obrigá-lo a se submeter. Ele não tenta violar nossa vontade. Deus não é um feitor cruel, nem alguém que usa a força bruta para obrigá-lo a se submeter. Ele não tenta violar nossa vontade. Prefere nos atrair com delicadeza para si, de modo que nos ofereçamos a ele voluntariamente. Deus é amigo e libertador, e render-se a ele traz liberdade, não servidão. Quando nos rendemos completamente a Jesus, descobrimos que ele não é um tirano, mas um salvador, não um chefe, mas um irmão, não um ditador, mas um amigo, admitindo nossas limitações. A segunda barreira para a total rendição é o orgulho. Não queremos admitir que somos apenas criaturas e que não estamos no controle de todas as coisas. Esta é a mais antiga das tentações. Vocês serão como Deus. Ver Gênesis, capítulo 3, versículo 5. Foi o que o diabo disse para Eva e para Adão no deserto, para que eles comessem da árvore da ciência do bem e do mal. O desejo de ter o controle total é a causa de tanto estresse em nossa vida. A vida é uma luta, mas o que a maioria das pessoas não percebe é que, como Jacó, nossa verdadeira luta é com Deus. Queremos ser Deus e não há nenhuma chance de ganharmos essa luta. Assim declara A. W. Tozer. O motivo pelo qual muitos ainda estão angustiados, buscando e progredindo lentamente, é que ainda não chegaram ao fim de si mesmos. Ainda tentamos mandar e meter o bedelho no trabalho que Deus realiza dentro de nós. Não somos Deus, nem jamais seremos. Somos humanos. É quando tentamos ser Deus que acabamos mais parecidos com Satanás, que desejou a mesma coisa. Aceitamos nossa humanidade intelectualmente, mas não emocionalmente. Quando nos confrontamos com nossas limitações, reagimos com irritação, raiva e ressentimentos. Desejamos ser mais altos ou mais baixos, mais inteligentes, mais fortes, mais talentosos, mais bonitos e mais ricos. Queremos ter tudo e fazer tudo e ficamos deprimidos quando isso não acontece. Então, quando percebemos que Deus concedeu a outros as características que não possuímos, reagimos com inveja, ciúmes e autopiedade. O que significa rendição? Render-se a Deus não é resignação passiva, fatalismo ou desculpa para a ociosidade.
não é resignar-se com a situação. Significa exatamente o oposto: sacrificar a vida ou sofrer a fim de mudar o que precisa ser mudado. Deus frequentemente chama pessoas que se entregaram a Ele para batalhar em seu nome. Render-se não é para covardes ou subservientes. De igual modo, não significa desistir do raciocínio lógico. Deus não desperdiçaria a mente que lhe concedeu. Deus não quer ser servido por robôs. Render-se não é suprimir a própria personalidade. Deus quer utilizar suas características singulares. Em vez de diminuí-la, a rendição a aprimora, como observa C.S. Lewis. Quanto mais deixamos que Deus assuma o controle sobre nós, mais autênticos nos tornamos, pois foi Ele quem nos fez. Ele inventou todas as diferentes pessoas que eu e você tensionávamos ser. É quando me volto para Cristo, quando me entrego à personalidade dele, que pela primeira vez começo a ter minha própria e real personalidade. O ato de rendição manifesta-se mais claramente na obediência e na confiança. A tudo que ele lhe pede, você diz: sim, Senhor. Seria uma contradição dizer: não, Senhor. Você não pode chamar Jesus de Senhor quando se recusa a obedecer. Após uma noite improdutiva na pescaria, Pedro deu um exemplo de rendição quando Jesus lhe ordenou que tentasse novamente. Mestre, esforçamo-nos a noite inteira e não pegamos nada, mas, porque és tu quem está dizendo isto, vou lançar as redes. Lucas capítulo 5, versículo 5. Quem se entrega a Cristo obedece à ordem de Deus, mesmo que ela pareça não fazer sentido. Outro aspecto da rendição total é a confiança. Abraão seguiu as orientações de Deus sem saber aonde isso o levaria. Ana esperou pelo momento perfeito estipulado por Deus, sem saber quando aconteceria. Maria esperou por um milagre, sem saber como seria possível. José confiou nos propósitos de Deus, sem saber por que as circunstâncias se desenvolviam daquela forma. Ou seja, cada uma dessas pessoas se rendeu inteiramente a Deus. Aqui ele coloca esse destaque dessa frase. O ato de rendição manifesta-se mais claramente na obediência e na confiança. O ato da rendição manifesta-se mais claramente na obediência e na confiança. Quando você obedece totalmente a Deus, quando você confia totalmente nele, você mostra que você se rendeu a ele, que você não quer mais estar no controle da situação, que você entendeu que a vontade de Deus é boa e agradável e perfeita para a sua vida. Quando você não quer mais ser outra pessoa, ter o que a outra pessoa tem. Quando você entende que Deus já fez tudo perfeito quando fez você. Prosseguindo aqui, você sabe que já se rendeu a Deus quando depende dele para resolver as coisas, em vez de insistir em manipular outras pessoas, forçar sua programação diária e controlar a situação. Renuncie e deixe Deus trabalhar. Você não precisa estar sempre no controle. A Bíblia diz: entregue-se ao Senhor e espere pacientemente por Ele. Salmo 37, versículo 7. Em vez de tentar com mais afinco, confie mais. Você também só sabe que se entregou a Deus quando não reage às críticas ou não tem o ímpeto de se defender. O coração entregue a Deus se destaca nos relacionamentos. Depois que se entrega a Deus,
Você não pressiona mais os outros, não exige seus direitos, nem se porta de maneira egoísta. Para muitos, a parte mais difícil de entregar a Deus é o dinheiro. Eles pensam: quero viver para Deus, mas também preciso ganhar dinheiro suficiente para viver comodamente e me aposentar algum dia. A aposentadoria não é o objetivo de uma vida entregue a Deus, porque estará competindo com Deus para ser o principal alvo de cuidados em sua vida. Jesus disse: vocês não podem servir a Deus e ao dinheiro. Mateus capítulo 6, versículo 24, parte B. E, pois onde estiver o seu tesouro, aí também estará o seu coração. Mateus capítulo 6, versículo 21. O maior exemplo de autorrendição é Jesus. Na noite anterior à crucificação, ele se rendeu aos planos de Deus e orou: Pai, tudo te é possível. Afasta de mim este cálice, contudo, não seja o que eu quero, e sim o que tu queres. Marcos capítulo 14, versículo 36. Jesus não orou: Deus, se você puder afastar este sofrimento, faça-o, por favor. Ele já havia afirmado que Deus poderia fazer qualquer coisa. Em vez disso, orou: Deus, se for do teu interesse afastar este sofrimento, afasta-o, por favor. Mas se isso cumpre teu propósito, esse também será meu desejo. Quem verdadeiramente se rende a Deus diz: Pai, se este problema, dor, doença ou circunstância é necessário para o cumprimento de teu propósito e para que tua glória resplandeça em minha vida ou na vida de outra pessoa, por favor, não o afastes. Esse nível de maturidade não é facilmente alcançado. No caso de Jesus, ele ficou tão angustiado com os planos de Deus que transpirou gotas de sangue. Render-se é uma decisão difícil. No nosso caso, é uma intensa guerra contra a nossa natureza egoísta. A bênção de se render. A Bíblia é clara como cristal a respeito dos benefícios de se entregar a vida inteiramente a Deus. Em primeiro lugar, você sente paz. Pare de discutir com Deus. Concordando com Ele, você ao menos terá paz e as coisas irão bem para você. Jó, capítulo 22, versículo 21. Em segundo lugar, você vivencia liberdade. Mas ofereçam-se aos caminhos de Deus e jamais perderão a verdadeira liberdade. Durante a vida inteira, vocês deixaram o pecado ditar as regras. Mas graças a Deus, vocês começaram a ouvir um novo Senhor, cujas ordens os deixam livres para viver na liberdade dele. Romanos capítulo 6, versículos 17 e 18. Em terceiro lugar, você experimenta o poder de Deus em sua vida. Tentações persistentes e problemas avassaladores podem ser derrotados por Cristo quando entregues a Ele. Prestes a travar a batalha mais importante de sua vida, Josué entrou na presença de Deus, prostrou-se em adoração perante ele e entregou-lhe todos os seus planos. Veja Josué capítulo 5, versículos 13 a 15. Isso conduziu a uma esmagadora vitória em Jericó. Este é o paradoxo. A vitória foi alcançada pelo ato da rendição. Render-se não enfraquece você, antes o fortalece. Quando você se entrega a Deus, não terá o que temer, nem precisará se render a nada mais. William Booth, fundador do Exército de Salvação, disse: a grandeza do poder de um homem reside na medida de sua entrega a Deus. Veja essa frase. A grandeza do poder de um homem está na medida de sua entrega a Deus. Quanto mais você se entregar a Deus, mais grande será o seu poder. Porque quando você se entrega completamente a Deus, o seu poder vem
também com o poder de Deus. E Deus tem todo o poder em relação a todas as coisas nessa terra. Então, se você se entrega 100% para Deus, você terá 100% do poder de Deus sobre a sua vida. As pessoas entregues a Deus são exatamente aquelas usadas por Ele. Deus escolheu Maria para ser a mãe de Jesus não por causa de seu talento, riqueza ou beleza, mas porque ela já havia se rendido a Ele. Quando o anjo explicou o ilógico plano de Deus, ela calmamente respondeu: Sou serva do Senhor, que aconteça comigo conforme a vontade dele. Lucas capítulo 1, versículo 38. Nada é mais poderoso que uma vida entregue nas mãos de Deus. Portanto, entreguem-se inteiramente a Deus. Tiago capítulo 4, versículo 7. A melhor forma de viver. Todas as pessoas com o tempo se rendem a algo ou a alguém. Se não for a Deus, você se renderá a opiniões ou expectativas de outros, a dinheiro, rancor, medo, orgulho próprio, luxúria ou ego. Você foi feito para adorar a Deus. E, se fracassar em adorá-lo, encontrará outras coisas, ídolos, às quais entregará a sua vida. Você é livre para escolher a quem se entregar, mas não ficará livre das consequências dessa escolha. Afirma E. Stanley Jones: se você não se render a Cristo, então se renderá ao caos. Render-se a Deus não é a melhor maneira de viver. É a única maneira de viver. Nada mais funciona. Todas as outras vias levam à frustração, à decepção e à autodestruição. A Bíblia denomina a rendição a Deus de vosso culto racional. Romanos capítulo 12, versículo 1. Esse texto de Romanos capítulo 12, versículo 1, Paulo fala assim: Rogo-vos, pois, irmãos, que apresenteis os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável, que é o vosso culto racional. Então, o Paulo, nesse texto de Romanos 12, 1, ele fala que o nosso culto racional é quando nós usamos a nossa inteligência, a nossa razão, e dizemos assim: Deus, eu vou entregar o meu corpo, a minha alma, o meu espírito, eu vou entregar-me totalmente para Deus. E é isso que Paulo fala e que o pastor Rick Warren está citando aqui. Outra versão traduz como a maneira mais sensata de servir a Deus. É Romanos capítulo 12, versículo 1. Render a vida não é um impulso tolo da emoção, mas um ato inteligente e racional. A atitude mais responsável e inteligente que você pode tomar na vida. Foi por isso que Paulo disse: temos o propósito de lhe agradar. 2 Coríntios capítulo 5, versículo 9. Seus momentos mais sábios serão aqueles em que você disser sim para Deus. Pode levar anos, mas você acabará descobrindo que o maior obstáculo para as bênçãos de Deus não são os outros, mas você mesmo. Sua teimosia, seu orgulho obstinado e sua ambição. Você não pode cumprir os propósitos de Deus enquanto estiver concentrado em planos pessoais. Se Deus for realizar uma obra profunda em sua vida, ela começará por aí. Então entregue tudo a Deus. Arrependimentos do passado, problemas do presente, ambições do futuro. Medos, sonhos, fraquezas, rotinas, mágoas e traumas. Ponha Jesus Cristo no banco do motorista, entregue-lhe o volante. Não tenha medo, nada sob o controle dele poderá ficar descontrolado. Orientado por Cristo, você pode enfrentar qualquer situação. Você será como Paulo. Eu estou pronto para tudo e à altura de qualquer desafio por meio dele, que inspira uma força interior em mim. Ou seja, sou independente na dependência de Cristo. Filipenses capítulo 4, versículo 13. Esse texto que o pastor Rick Warren citou aqui, de Filipenses capítulo 4, versículo 13, é mais conhecido com: posso todas as coisas
naquele que me fortalece. Em muitas versões, o texto de Filipenses 4,13 fala isso. Mas aqui ele citou uma versão que é Filipenses 4,13 ampliada. Nós vemos aqui, então na versão ampliada, o texto fala aqui, lendo na tela: eu estou pronto para tudo e à altura de qualquer desafio por meio dele, que inspira uma força interior em mim, ou seja, sou independente na dependência de Cristo. O momento da rendição de Paulo ocorreu na estrada para Damasco, depois de ter sido derrubado por uma luz ofuscante. Outros tiveram sua atenção atraída por métodos menos dramáticos. Mesmo assim, o ato de render-se nunca é um acontecimento isolado. Paulo disse: todos os dias enfrento a morte. 1 Coríntios capítulo 15, verso 31. Há o momento da rendição e também a prática da rendição, que ocorre a todo momento e por toda a vida. O problema do sacrifício vivo é que ele pode escapulir do altar. Então você provavelmente precisará renovar a rendição de sua vida 50 vezes por dia. Você deve fazer isso um hábito diário. Jesus disse: se as pessoas querem me seguir, precisam abrir mão de suas vontades, precisam estar dispostas a negar sua vida diariamente para me seguir. Veja que nesse parágrafo, o Rick Warren fala assim, que o problema da rendição é que você tem que renovar a rendição da sua vida umas 50 vezes por dia. O que ele está dizendo? Durante o dia, nós temos impulso de fazer as coisas pela nossa própria vontade e não perguntarmos a Deus: o que o Senhor quer que eu faça agora? Nós temos uma tendência de: eu vou fazer assim, eu vou fazer assim. Então ele está dizendo: durante o dia, desde que você acorda até a hora que você vai dormir, você é tentado umas 50 vezes por dia a fazer o que você quer. Então, o render-se a Deus não é um ato único. Você se rendeu e disse: o Senhor está na minha frente. É um ato constante. Até o fim da vida, você tem que se render a Cristo. Deixe-me adverti-lo: quando você decidir viver uma vida inteiramente entregue a Deus, essa decisão será testada. Isso significa que algumas vezes você realizará tarefas inconvenientes, impopulares, custosas ou aparentemente impossíveis. Significa que, em geral, fará o oposto do que deseja. Um dos grandes líderes cristãos do século XX foi Bill Bright, fundador da Cruzada Estudantil e Profissional para Cristo. Por meio do trabalho dessa organização ao redor do mundo, do panfleto As Quatro Leis Espirituais e do filme Jesus, visto por vários bilhões de pessoas, mais de 200 milhões de indivíduos vieram a Cristo e passarão a eternidade no céu. Aqui ele colocou uma frase de destaque. Vamos trazer aqui para a tela. Render-se a Deus não é a melhor maneira de viver. É a única maneira de viver. Nada mais funciona. Então aqui ele dá esse destaque. Se você não se render a Deus, que é a única maneira correta de você viver, então você vai se render a outras coisas, e todas essas outras coisas, riqueza, fama, poder, dinheiro, a opinião dos outros. Tem gente que é movida só pela opinião dos outros. Todas essas outras coisas não vão te levar a lugar nenhum, mas você se render a Deus te levará para a vida eterna. Então aqui ele dá esse destaque, vamos prosseguir daqui por diante. Certa vez perguntei ao Bill: por que Deus usa e abençoa tanto a sua vida? E ele respondeu: quando eu era jovem, firmei um contrato com Deus. Eu o redigi de fato e assinei meu nome embaixo. O contrato dizia: deste dia em diante, sou um escravo de Jesus Cristo. Você já firmou um contrato com Deus? Ou ainda está se debatendo e lutando com Ele a respeito do direito que Ele tem de fazer com sua vida o que quiser? Este é o momento de você se render à graça, ao amor e à sabedoria do Senhor.
Dia 10. Aqui ele terminou o devocional, o texto, e agora, no final de cada dia, sempre existem 3 tarefas. As 3 tarefas são essas 3 que estão na tela. Ele deixa um tema para reflexão, ele deixa um versículo para memorizar e ele deixa uma pergunta para meditar. Então, dia 10, pensando sobre o meu propósito de vida. A primeira tarefa, tema para reflexão. O tema é o seguinte: a essência da adoração é a rendição. Então, refletindo sobre o que nós lemos hoje, podemos ver que tudo que foi lido, tudo que foi falado sobre a essência da adoração é que nós precisamos entregar 100% da nossa vida para Deus. De toda essa leitura, eu particularmente colhi o texto de Romanos, capítulo 12, versículo 1. Rogo-vos, pois, irmãos, que apresenteis os vossos corpos em sacrifício vivo. O que é um sacrifício vivo? É verdadeiramente eu me sacrificar. É verdadeiramente eu abandonar a minha vontade. E é entregar realmente, totalmente, 100% da minha vida para Deus, para me submeter, para me render a Ele como meu Senhor, para que Ele lidere e comande totalmente a minha vida. Então Paulo fala isso em Romanos 12:1. A essência da adoração, você realmente adora a Deus quando você entrega tudo para Deus. Essa é a essência da adoração. Como nós lemos, Cristo entregou-se totalmente para a vontade de Deus, para que ele pudesse cumprir o propósito. Então o tema para reflexão é: a rendição a Deus é um ato difícil, porque nós temos uma tendência a querer ter o controle da nossa vida, quando na verdade não temos nenhum controle, porque quando alguma coisa não está no nosso controle, nós não podemos fazer nada. Tem muitas coisas que dependem de outras pessoas. Nós temos muitas coisas para administrar, então é melhor deixar o controle nas mãos de Deus. Existe uma tentação de querermos ter o controle, mas adoramos a Deus quando entregamos totalmente a nossa vida ao controle de Deus. Versículo para memorizar: entreguem-se completamente a Deus, 100%, para que Ele use vocês a fim de fazerem o que é direito. Então esse versículo aqui, Romanos 6,13. Essa é a segunda tarefa. Memorizem esse versículo. E a última tarefa de hoje é a pergunta para a meditação: qual a área da minha vida eu estou evitando entregar nas mãos de Deus? Reflita a respeito da sua vida. De repente é o seu trabalho, de repente é o seu casamento, de repente é o seu relacionamento, de repente é um sonho que você tem, que eu queria ser isso, eu queria ser aquilo, e de repente isso não está alinhado com o propósito de Deus. E você não quer entender que Deus sabe melhor para que Ele formou você, e Ele sabe melhor do que você aquilo para o que Ele te chamou. Então, qual a área da sua vida, qual a área da minha vida que eu estou evitando entregar nas mãos de Deus? Essa é a meditação do dia 10. A essência da adoração é a rendição. Entregue-se totalmente a Deus, porque você foi planejado para agradar a Deus. Esse é o primeiro propósito. Nós vamos ler do dia 8 até o dia 14. Todos os devocionais do dia 8 até o dia 14 falam desse propósito. Você foi programado para adorar a Deus. E se você foi planejado para agradar a Deus, então a essência, então nós devemos entregarmos a nossa vida totalmente para Ele. A graça e a paz de Jesus hoje e sempre. Amém.